Meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus ilumine e abençoe os nossos corações, trazendo-nos conforto, coragem, determinação, iluminação, acima de tudo. Estamos estudando essa obra tão profícua, tão cheia de informes, tão interessante, psicografada pelo nosso Chico, A Vida no Mundo Espiritual, com os ensinos, com as informações do benfeitor André Luiz. Os Domínios da Mediunidade, é a oitava obra da coleção. Eu sempre falo que, quando se fala de mediunidade, a gente precisa entender isso. A mediunidade é, sem dúvida nenhuma, talvez um dos assuntos mais importantes enfrentados, discutidos e trabalhados dentro da doutrina espírita. É uma matéria transversal em todas as obras, porque em todas as obras as manifestações espirituais estão lá. E é a razão de ser da doutrina espírita. Sem mediunidade não haveria doutrina espírita. O que é a doutrina espírita? Doutrinar significa ensinar, orientar, etc. Se essa doutrinação, esses ensinos, partem dos espíritos, sem a manifestação espiritual não haveria doutrina espírita. Portanto, ela é fundamental, além do outro aspecto, ela também confirma os fundamentos da doutrina espírita, a comunicação dos espíritos, a imortalidade da alma, tudo isso está posto. A mediunidade, ela é absolutamente importante em tudo. Como essa obra é muito bem trabalhada, a obra Vida do Mundo Espiritual, em cada livro ele enfoca em especial um assunto, nesse em especial foram, portanto, colocadas essas responsabilidades nos ombros de André Luiz, e escreveu uma obra não só sobre mediunidade, mas nos domínios da mediunidade, significa a mediunidade equilibrada, a mediunidade coordenada, o que significa, no dizer de Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, a mediunidade com Jesus. E o que significa a mediunidade com Jesus e a mediunidade sem Jesus? Porque a mediunidade, ela, qualquer criatura, não importa o estágio de moralidade dele, a mediunidade vai estar lá presente. De forma, nem todos ostensivos, mas todos nós somos médicos, como diz Kardec. Só alguns ostensivos, não depende da moralidade da pessoa ser portador ou não da mediunidade ostensiva. Entretanto, para que ela seja profícua, para que essa mediunidade seja o caminho da luz, do bem, do amor, do trabalho importante, da comunicação de dois planos, há uma necessidade de que ela seja feita de forma coordenada, que ela tenha como parâmetro os ensinamentos extraordinários do Evangelho de Jesus. Do contrário, os médios que não têm aqueles três requisitos que André Luiz fala sempre, que é disciplina, o estudo, o conhecimento, que é muito importante, e o processo da reforma íntima, a moralidade, se ele não tiver esses três canais, se não tiver o cuidado em vigiar e orar, como dizia Jesus, ele termina se resvalando para o campo de ser porta-voz das entidades das sombras. Porque a mediunidade, depende da forma da direção dada, a mediunidade é a porta de entrada, o médium é um medianeiro, o médium é uma espécie de carteiro dos céus, carteiro do mundo espiritual. Entretanto, quem será o remetente dessa carta pela via de chego do médium depende muito da moralidade do médium. Pode ser de entidades iluminadas, também pode ser de entidade das sombras. Eu gosto muito de uma conceituação do ponto de vista da moralidade do médium, que nos traz Edgar Moon no livro Mediunidade. Eu acho ela brilhante. Porque ele diz o seguinte, olha, do ponto de vista da moralidade do médium, existem duas modalidades de mediunidade. A primeira, a mediunidade natural. O que significa essa mediunidade natural? A mediunidade natural é aquela em que ela é desenvolvida, ela é patrimônio do médium, ou seja, quanto mais o médium estuda, quanto o médium se moraliza, quanto mais o médium tem disciplina, ele vai elevando sua faixa vibracional, sua faixa vibratória. Portanto, o contato do médium é diretamente com o espírito comunicante, ou seja, não há intermediário, não há necessidade da incorporação, não há necessidade de intermediário, não. Essa mediunidade é conquistada pelo valor moral do médium, ou seja, ele tem um contato direto. Isso que é uma mediunidade natural. Talvez não com certeza, o médium mais extraordinário que aqui pisou foi Jesus de Nazaré.
quem conhece e estuda um pouco o Evangelho, vê que todo dia Jesus tinha um momento que ele ia ter com o Pai, no meio das orações, que ele estava em prece e o contato direto com o Pai. Foi o médium mais extraordinário. Jesus não tinha intermediário, não tinha manifestação espiritual, ele tinha um contato direto com Deus, com o Pai, né? Então, essa modalidade ela é muito interessante. E é raríssima, porque depende do progresso dos espíritos. São raros os anjos, os espíritos extraordinários que vieram, né? Entretanto, a outra modalidade, que é a esmagadora maioria dos chamados médios de prova, essa mediunidade de prova é o contrário. Esses médios de prova, normalmente, eles não têm moralidade. São médios que no passado erraram flagrosamente, nos diz Emmanuel. Também Manuel Filomeno de Miranda, esses médios cometeram gravíssimos erros no passado, graves dívidas contraídas. E Deus estabelece, Deus dá por empréstimo essa mediunidade, é uma espécie de um adiantamento, que eles não conquistaram essa mediunidade, com um propósito singelo, mas muito importante. Se eles, na verdade, exercerem a mediunidade com disciplina, com estudo, com dedicação, com amor e, acima de tudo, com um processo de renovação e transformação espiritual, ele será um objeto importante, ele exercerá essa mediunidade em serviço dos sofredores, em especial daqueles sofredores que eles prejudicaram no passado. E na hora que eles ajudam as criaturas menos felizes, eles também se melhoram, eles se adiantam, porque eles serão portadores do bem feito, né? Então, essa é a esmagadora maioria, pela moralidade do médium, da modalidade do exercício da mediunidade. A mediunidade de prova é a grande maioria no mundo. Então, é muito importante entender isso. Então, essa classificação da mediunidade com Jesus, ou dos domínios da mediunidade, é uma mediunidade praticada baseada no Evangelho de Jesus. Não se trata aqui, em princípio, de mediunidade natural, são muito raros os que têm. A grande, esmagadora maioria são médios de prova que cometeram graves erros no passado e estão aqui lutando, se renovando, se transformando para seguir sua jornada de frente. Esse sim precisa sim do intermediário para que aconteça as manifestações espirituais, seja qual modalidade for da mediunidade, psicografia, clareaudiência, clarividência, etc., né? Há necessidade de assistência muito importante dos benfeitores espirituais. Por isso, essa obra é muito interessante, para trazer, para a gente entender como funciona a mediunidade. Como esse livro foi encomendado a André Luiz, da mediunidade coordenada, quando, na verdade, fora estabelecido que esta obra ia enfocar na mediunidade controlada, com domínios, for aconselhado, então, por o ministro Clarencio, que é uma espécie de tutor de André Luiz, desde que ele foi resgatado nos umbrais, por pedido da mãe de André Luiz. O ministro Clarencio orientou, cuidou dele, ajudou a dar os primeiros passos dele para ser esse trabalhador extraordinário que é hoje. E então, o ministro Clarencio, olha, para você vai trabalhar toda a obra, André Luiz tem um orientador, um expert, que vai traz subsídios para mostrar e orientar e ensinar André Luiz, ele repassa esses ensinos para a gente através das obras. O ministro Clarence, olha, você procure Aulus. Aulus é uma pessoa, é um espírito extraordinariamente qualificado. Teve duas encarnações importantíssimas na França, quando teve contato com Mesmer, com Victor Hugo, depois na outra encarnação com Kardec. Tem uma gama de informações, trabalhou, estudou muito nessa seara, nas duas encarnações na França, tem muito conhecimento teórico, e quando veio para o mundo espiritual, tem uma larguíssima folha de trabalhos realizados no mundo espiritual nessa seara. É uma pessoa profundamente qualificada, e ele é a pessoa certa. Então, ele foi André Luiz e Hilário também acompanha André Luiz nessa obra, eles trabalharam junto, o livro anterior, Entre a Terra e o Céu. Foi apresentado, então, ao ministro Aulus, a Aulus, o grande instrutor. E quando falado do projeto, Aulus, olha, para você tirar os subsídios para escrever essa obra, é preciso procurar um local adequado, ou seja, um local onde a mediunidade é praticada sob os auspícios ou sob a orientação do Evangelho de Jesus, para dali a gente extrair os informes que você precisa para o seu livro. Até porque nos livros anteriores nós vimos já muitos exemplos da mediunidade desequilibrada, dos médios que faliram, vimos lá nos mensageiros, vimos lá também exemplos
em Libertação, em outras obras, Obreiro da Vida Eterna, nos Missionários da Luz, muita coisa a respeito disso. Mas esta obra vai focar especialmente na mediunidade realizada com equilíbrio. Por isso, esse estudo é interessante e essa explicação talvez seja muito importante para a gente entender isso. Bom, nos capítulos anteriores, André Luiz foi então apresentado à instituição espírita, foi apresentado a um grupo de médios profundamente experimentados, orientados, equilibrados, estudiosos, etc, etc. No capítulo passado foi mostrado o perfil de cada um desses médios. Foi mostrado também o psicoscópio, o psicoscópio, que na verdade é um aparelho que mede, tem uma ficha psicoscópica da moralidade, tem capacidade, esse aparelho, que nos diz Aulos, que é muito utilizado no trabalho dele, um trabalho de monitoramento das instituições. Com esse aparelho, ele faz rapidinho uma ficha psicoscópica e sabe a moralidade daquele grupo de médios, se que é possível não realizar determinadas tarefas. Uma informação interessante, né? Foi visto tudo isso. Então, no capítulo passado, foi feito um perfil de todos os médios, mostrado tudo, preparando-se para, a partir de agora, e no capítulo vindouro, a gente começar especificamente a trabalhar as atividades, onde André Luiz trará subsídios importantes demais para nós. Essa obra tem um objetivo direto de orientar os médios, mas serve para cada um de nós. As manifestações espirituais faz parte da vida de cada um de nós no dia a dia. Muito bem. Então, nesse livro, nesse capítulo de hoje, Ante o Serviço, André Luiz vai trazer, como a didática dele é muito aprimorada, vai trazer algumas informações ainda importantes, por exemplo, a respeito dos perfis do trabalho na casa espírita, das criaturas que serão assistidas. E é importante entender que a grande esmagadora maioria das criaturas que são assistidas nas casas espíritas são de criaturas desencarnadas. Há um trabalho, naturalmente, com os encarnados, mas o foco maior é com os encarnados. É tanto que a doutrina espírita nos esclarece, por exemplo, há os momentos do funcionamento da casa espírita, mas concluído o trabalho, à noite o trabalho continua firme na casa espírita, noite adentro, que o grande foco das entidades venerandas é assistir à multidão de criaturas infelizes desencarnadas. Claro que a gente também é encarnado, mas o trabalho maior a gente vai ver que é exatamente para orientar as criaturas infelizes, os filhos de Deus, que perambulam por aí sem saber, alguns sequer que desencarnou. Muito bem. Então, hoje a gente vai ver. O nome do capítulo 4 chama-se Ante o Serviço. E começa assim André Luiz a trazer essas informações. Lembra que ele tinha falado lá atrás que a equipe era harmoniosa, mostrou a sala mediúnica, que há uma profunda harmonia, há um ciclo de luz em torno daquele grupo todinho e tal, 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 tal. Tudo é um processo de preparação para que o trabalho aconteça, que começa com a prece e em seguida as questões continuam. Então, diz assim, ó, leve chamado à porta, que porta, gente? Da sala mediúnica. Provocou a saída de um dos companheiros de atitude de meditação. Quem é esse? O médium, né? Tá vendo? De meditação foi chamado é, para atender uma pessoa que viria necessitada, encarnada, naturalmente, ele foi chamado, ele encarnado, foi chamado, alguém encarnado que vinha já se preparando para o atendimento que iria iniciar daqui a pouco. Muito bem. Aí ele diz, quem são essas criaturas? A Luiz é muito didático, né? São dois enfermos, uma senhora jovem e um cavalheiro idoso, uma jovem e um cavalheiro idoso, encarnados, custodiados por dois familiares. Transpuseram o umbral à porta, à entrada, localizando-se num dos ângulos da sala, onde haveria o atendimento. Todo mundo que já viu, conhece a sala mediúnica, sabe como é que funciona. Passe, às vezes, algum processo dependendo da natureza das criaturas que vão lá e dos quadros, pode haver incorporação, assistência, orientação, por aí vai. O trabalho do doutrinador, que é muito importante nesse processo todo. Muito bem. É, localizado onde a sala, sim, assim, por dois familiares que transpuseram o umbral, estão usando a sala do círculo magnético, a sala mediúnica. Aí, então, a Aulus, que é o orientador de André Luiz, vai explicar quem eram aquelas duas criaturas que estavam chegando ali a comprar por dois familiares. São doentes, disse ele, a serem beneficiados. Beneficiados por quem, gente? Pelo trabalho dos médios da noite. Processo de incorporação, alguma orientação, ou as criaturas, os sofredores, porventura, estejam obsidiando, eles serão incorporados, e a doutrinação ajudará certamente os doentes, algo dessa natureza, né?
são a ser beneficiados em Formoso Aulos. Logo após, ou seja, logo após entrar essas duas esse senhor e essa senhora, essa jovem, acompanhada dos familiares, um colaborador de nosso plano, portanto, ele está dizendo da equipe espiritual, porque é muito interessante entender isso, gente. Na sala mediúnica das instituições espíritas, o número de encarnados, trabalhadores, é muito menor do que o número de trabalhadores desencarnados, infinitamente. A equipe que trabalha do lado de lá, em colaboração, para assistir e coordenar aquele trabalho imenso, que é dito por André Luiz, todo o trabalho, por exemplo, de segurança espiritual das barreiras, das barreiras que são colocadas para evitar que entidades infelizes adentrem determinados recintos, é feito pela equipe espiritual, né? Aquelas barreiras, todo o trabalho de assistência aos médios, já vimos lá atrás, nos missionários aqui também, todo o trabalho de preparação que antecede o início do trabalho mediúnico é feito pela equipe espiritual. Está lá preparando aparelho mediúnico, desde a glândula pineal, toda a parte física, saber se naquele dia médio A, médio B está em condições, ou se está com algum problema de saúde, forma de protegê-lo quando investir das entidades das sombras, e por aí vai. É um trabalho gigantesco. Então, a equipe espiritual é muito numerosa. E é importante a gente entender, foi dito também no capítulo passado, que como há um doutrinador encarnado que coordena, o médio doutrinador, que é aquele que entrevista o espírito, é aquele que passa toda a orientação, que rege a coordenação da sala mediúnica, no lado de lá, do lado espiritual, tem também um coordenador importantíssimo, que tem uma ligação direta com o coordenador encarnado. Há uma ligação deles para que o trabalho possa fluir conforme o planejado, porque, gente, essas questões é importante entender. Não existe improviso no mundo espiritual mais evoluído. Então, há um trabalho, há uma pauta do trabalho a ser realizado à noite, o que fazer. E tudo é decidido pelo lado de lá. E o coordenador, ou o coordenador da sala mediúnica, no caso, o coordenador, tem um contato direto com o coordenador de lá. Senão a coisa não flui bem. Se não houver essa coordenação entre os planos, o trabalho não flui de forma adequada. Nós já vimos isso, que, na verdade, a importância do doutrinador é imenso. Um orientador, um doutrinador, um médio doutrinador que não tem equilíbrio e etc., pode colocar a perder todo o trabalho da instituição, inclusive processo de obsessão, começando por ele até que ele coordena médios. Então, é muito importante. Nessa instituição, que Aulos escolheu? Não, há um orientador extraordinário. O Raul é uma pessoa que coordena maravilhoso. Foi mostrado o perfil dele, Raul Silva, no capítulo passado, mostrando que é uma criatura extraordinária, homem de uma fé grandiosa, um coração generoso, estudioso, etc, etc, etc. Certo? Muito bem. Logo após, um colaborador de nosso plano, vamos dizer, do plano espiritual, um trabalhador do plano espiritual, que exerce o controle sobre a sala, né? Já vimos isso, as barreiras que existem para evitar que se adentre à sala só com a permissão da equipe espiritual, não é física, não, equipe espiritual, né? Franqueou o acesso da sala, ou seja, abriu o acesso da sala para quem? A numerosas entidades sofredoras e perturbadas. Ó, quem fez esse acesso foi, na verdade, o espírito, porque a turma que via se assistindo eram espíritos. A equipe do material talvez não estivesse nem vendo, a não sei que o médico tivesse essa capacidade de clarividência, clareaudiência. Mas esse processo de abrir as comportas ou as barreiras para a entrada de identidade sofredora para ser assistido é feito pelo plano espiritual. Está aqui, ó. Nosso plano franqueou a entrada de numerosas entidades sofredoras e perturbadas que se postaram essas entidades infelizes diante da Assembleia. Que Assembleia, gente? Diante dos médios que estavam na mesa, pronto para o trabalho, formando legião, ou seja, era uma turba de criaturas profundamente sofredoras que queriam ser assistidos naquela noite pelos médios, com a coordenação, volto a dizer, da equipe espiritual do lado de lá. Nenhum deles, nenhuma das criaturas que estavam ali, os sofredores que entraram, vinha até nós. Até nós quem? A equipe espiritual que estava ali na sala. Constrangidamente. O que é constrangidamente? Que eles eram tão sofredores, tão miseráveis, tão angustiados, tão dolorosos, que não tinham sequer a iniciativa, não se sentiam em condições de. Estava ali, numa situação, aquela história das criaturas que estavam ali, os mendigos da luz, né, necessitados de toda sorte. Né? Disse-ia que se aglomeravam em derredor dos amigos encarnados em prece. Quem, gente? Os médicos, né? Aglomeravam próximo ao médico em prece,
Quais mariposas inconscientes rodeando a grande luz? Não é assim? As mariposas são atraídas pela luz, ficam ali ao redor, girando, gravitando, né? Ficam ali assim. Eles, aquelas criaturas sofredoras, vindo aquelas criaturas iluminadas impressas, ficaram ali como de mariposa ao redor da luz, ali na expectativa, né? Ninguém ousou chegar até os médios, etc. e tal, aguardando certamente o momento adequado, né? Vinham barulhentos, disse André Luiz. Barulhentos, sofredores, desequilibrados, proferindo frases desconexas, típico da idiotia, do processo de perturbação profunda, ou exclamações menos edificantes. Gente, pessoas perturbadas, desequilibradas, conversas desconexas, palavras sem nexo, por aí vai. Entretanto, logo que atingidos pelas emanações espirituais de quem, gente? Dos médios, lembra? Que André Luiz falava quando eles entraram em prece com um ciclo de luz extraordinária que jorrava sobre eles pela receptividade das antenas que eles tinham de recepção. Cada médio tem uma espécie de uma central de comunicação e as preces e a ajuda dos aqui dos benfeitores espirituais jorra luz, de André Luiz chega a dizer que cada um deles é como se fosse um sol, de tanta luz que jorra, estão ali preparados para o trabalho, que se entrelaçam e ficam no, aquela parte. Então as entidades ficaram ali, né? Ficaram ali na expectativa. E quando for tocado por esse magnetismo que estava posto pela equipe espiritual em prece, eles chegavam angustiados, tocados pelo magnetismo dos médios da sala. Ah, se ficaram mais calmos, mais tranquilos. É, mais ou menos, você chega angustiado de um lugar e chega a um local onde a paz reina, a tranquilidade, você se acomoda com a paz daquele ambiente. Mais ou menos assim, do grupo emudeciam, viu? Fala, desconecta, de repente ficavam mudos, de pronto. Como se fossem contidos por forças que elas próprias não conseguiam perceber. Isso é o efeito do magnetismo. Você é envolvido num ambiente de harmonia, de equilíbrio, e você, na verdade, é contido naquele ímpeto de desequilíbrio, de desarmonia, né? Você sente o bem-estar de estar ali. É isso que ele quer dizer. Atencioso, Aulus notificou, disse, olha, vou explicar quem era aquela criatura. Aí disse ele, Aulus, são almas em turbação ou em perturbação mental, desequilibradas. Vou explicar quem era o perfil daquelas criaturas que estavam ali, perturbação mental. Eu vou explicar. Essas que entraram aqui, todos esses espíritos aqui, acompanharam, lembra que são desencarnados, viu, gente? Espíritos sofredores. Acompanhavam parentes, a casa espírita, né? Amigos e desafetos. Olha aí o perfil como é interessante. Ora, acompanhavam parentes, portanto, ele pressupõe em tese que não tinham raiva deles. Amigos e desafetos. Desafetos. Quem acompanhava o desafeto pode ser obsessor, mas os que acompanhavam os parentes e os amigos podem não ser obsessor. Lembra da história do vampirismo, que é praticado, e a André Luiz explicou tanto isso lá atrás? Os vampiros, em princípio, não são criaturas que desejam o mal daqueles que vampirizam, não. Eles têm afinidades. Eles não se desgrudam de um dos outros, que estão ali a sugar as energias daquelas criaturas. Estão ali sugando energias. Ele vive na dependência daquelas criaturas. Às vezes é pai, é irmão, é filho, é parente, que não deseja o mal, mas suga as energias e causa doenças graves, etc, etc, etc. Porque tem afinidades aquelas criaturas. Claro que não é possível você permanecer junto com outros se não tiver afinidade. Aquela entidade que dá guarida à sucção das energias tem os mesmos defeitos, os mesmos problemas, gostam das mesmas coisas, tem os mesmos problemas. Por isso estão lá, um com o outro. Mas é importante que nem sempre a vampirização aconteça, é preciso entender isso. Nem sempre porque o vampiro tem ódio do vampirizado. Não. As obsessões, sim. O camarada deseja o mal e quer destruir, quer matar, quer fazer e acontecer. Por isso quer dizer que essa turma aqui de inovação e mental acompanhava parentes, amigos, desafetos que vieram para a reunião um pouco de hoje, daqui do Centro Espírita. Agora, olha um detalhe interessante. E que se desligaram quem? Essas entidades foram desligadas dos obsidiados ou dos seus vampirizados, se desligaram dele. Quando o quê? Quando os encarnados, vampirizados e obsidiados, se deixam renovar pelas ideias salvadoras. Que ideias são essas, gente? Quando a gente vai a uma instituição espírita ou qualquer instituição religiosa, se você está lá apto, desejoso de renovação, capta a mensagem da palestra, ou da fala do pastor,
ou do padre, você capta aquelas energias da guarida em seu coração e você se renova, a entidade espiritual que está ali perturbando, ou obsidiando, ou vampirizando, perde a conexão. Porque o que é que acontece? Só a vampirização, te vampirizar, vampiro e o vampirizado, se tiver conexão, se tiver sintonia. Se esse vampirizado eleva um pouquinho a faixa vibratória, ele a tomada é desligada, porque, na verdade, o vampirizado, o vampiro não tem mais a conexão. Ele perdeu a sintonia. É a mesma coisa do processo obsessivo, gente. Qual é o que é obsessão? A entidade espiritual não ama quem quer obsidiar, encontra a falha no perispírito, encontra a chave, o desequilíbrio, as fixações mentais, o mal que fez, as culpas, os, as culpas, etc. E é ali onde a tomada é colocada. Na hora que essa criatura se evangeliza, se renova, se transforma, porque ele perde a conexão. Porque a entidade infeliz é muito, uma faixa vibratória muito baixa. Se aquele que é obsidiário ou que é vampirizado eleva a sua faixa, pronto, tira a conexão. A conexão, o local da tomada, a conexão era exatamente essa falha. Se ele alertou-se, caiu. Então, está dizendo, essas entidades que estão aqui, entraram agora aqui em sofrimento, eram que acompanhavam os obsidiados ou os vampirizados, né? E eles se renovaram, quem? Os encarnados, porque o viram e assistiram, foram assistidos e renovaram, expressas, qual é a renovação? Expressa da palavra dos que vinculam o ensinamento doutrinário, ou seja, aquele doutrinador, aquele palestrante da noite, trouxe informação que tocou a alma daqueles encarnados. E aquelas criaturas que vinham acompanhando ele perderam a sintonia, perderam, portanto, a sintonia com ele. É isso que está querendo dizer. Está claro esses conceitos. Muito bem. Continuando. Modificar o centro mental daqueles que habitualmente vampirizavam, ou seja, modificado o centro mental, ou seja, a tomada foi fechada daquelas criaturas que eram vampirizadas e que eram obsidiadas, essas entidades que acompanhavam eles, que vampirizavam, obsidiavam, veem-se como que despejadas de casa. Olha que expressão interessante. Você tinha uma casa, você não paga o aluguel, alguém toma a chave e você não tem mais o acesso. Ou seja, perderam a senha de acesso à casa mental do obsidiado ou do vampirizado. Se despejado, se retirado. Perderam, deixaram então de se beneficiar as entidades infelizes, deixado das energias que eram vampirizadas, daquele parente, daquele amigo, ou daquele que odiava e estava lá fomentando o ódio que queria destruir, não perdeu, porque aquela criatura se renovou. Então, perdeu-se o contato, perdeu-se a sintonia. Por isso que são como se fosse, diz aqui André Luiz, como despejados de casa. Estavam ali despejados, não tinha, perderam o alojamento, perderam o local. Portanto, alterada a elaboração do pensamento daqueles que se afeiçoavam, quem são? Dos obsidiados, dos vampirizados, experimentam, a escritura foi retirada, a entidade infeliz, experimentam súbita reviravolta, que perderam o local que eles estavam acostumados aí, às vezes há anos, há décadas que estavam vampirizando, que estavam obsidiando, né? Experimentaram uma súbita reviravolta nas posições em que facilmente se equilibravam. Quer dizer, eles estavam acostumados a explorar, a sugar as energias ou vampirizar, e perderam, estavam ali com fontes despejados. Aí diz André Luiz, uma observação muito importante. Alguma delas, ou seja, alguma dessas criaturas infelizes que vampirizavam, obsidiavam, algumas delas, rebeladas, revoltadas porque perderam o acesso a quem eles tinham, seja para vampirizar, seja para obsidiar, fogem dos templos de oração da casa espírita, da casa evangélica, da igreja católica, né? Fogem daqueles lugares como se este oração como este, como a casa espírita, detestando-lhes aqueles locais, temporariamente de serviço, porque é como você tinha uma boquinha e de repente foi retirada. Poxa, esse lugar que me prejudicou na cabeça deles, de criaturas infelizes. Eu vim aqui acompanhando, foi me retirado, passou a detestar a casa espírita, a igreja católica, sei lá o que for, porque conseguiu libertar aqueles que eles exploravam, né? E armando novas perseguições em suas vítimas, os que eram obsessores, para tentar recuperar, aqueles que eram obsidiadas ou vampirizadas, que procuram até o reencontro, procuram, muitos não conseguem se efetivamente
o obsidiado ou vampirizado mudou a faixa vibratória, se foi só uma momentânea. Contudo, outras, ou seja, os que continuam com desejo de vampirizar, continuam com desejo de obsidiar, é assim que age. Tentar de novo, a todo custo, voltar a vampirizar ou obsidiar. Mas outras, de alguma forma, tocados pelas lições ouvidas, também as entidades sofredoras são filhos de Deus e pode também ser tocado pela mensagem da noite, pelo trabalho que é desenvolvido, pela fala, pela doutrinação, pela palestra e por aí vai. Demoram-se no local das predicações, ou seja, predicações, em ansiosa expectativa, famintas de maior esclarecimento. Então, esses foram tocados. Os que estavam ali na sala não eram aqueles que continuavam revoltados, que foram tirados da obsessão, foram tirados da vampirização. Não, aqueles fugiram, foram embora, revoltados. Esses que ficaram foram tocados. Entenderam que também foram tocados, o coração deles também foi tocado, e eles estavam ali para ser assistidos, estavam ali na expectativa, que eles foram tocados. Então, há duas naturezas de obsessores, aqueles que não mudaram, que continuam com o objetivo quando obsidiano, no mal, e tem raiva da casa espírita, tem raiva da igreja, da casa evangélica, que conseguiram desligar, tirar a chave. Mas outros não. Estão propensos à mudança, foram tocados, por isso estão ali para ser assistidos na sala mediúnica. Olha que informação importante. Muito bem. Hilário, que é o companheiro André Luiz, que recebia surpreso, semelhantes informes, André ficou, perguntou, curioso como sempre é, e disse assim, que ocorre, porém, disse ele, perguntando, perguntando ao coordenador, que ocorre, porém, quando os encarnados não prestam atenção aos ensinamentos do vídeo? A pergunta é assim, mas escuta, se um obsidiado ou alguém está sofrendo o processo de vampirização, vem a casa espírita, não dá nem aí, vem, senta, não está nem aí, não dá bola para nada. Sem dúvida, disse Aulus, passam pelo santuário de fé, seja lá qual for ele, na condição de urnas fechadas, urnas cerradas, urnas impermeáveis, urnas que não estão lá, que não são permeáveis às informações, não estão lá propensos à renovação, à transformação. Chega lá, é como chegou. É história de fazer ouvido e mercador, escuta, mas não percebe. Muitas criaturas que tiveram o privilégio de encontrar com Jesus de Nazaré, quando ele que teve pessoalmente, não se sensibilizaram. Por quê? Porque não estavam com o terreno do coração preparado para a mudança. Tudo no seu tempo, não é? Muitos não, e outros, quando se encontravam com Jesus, caíam em prantos, recepcionados pelo magnetismo do Mestre Jesus, que estavam em condições de renovar-se, de transformar-se. Não é assim? Alguém chegou na floresta linda, aquela beleza extraordinária, o cheiro de mato verde, o cantar dos pássaros, etc., e não sensibiliza. Você está incomodado. Outros vê o mar extraordinário, aquela beleza, e alguns se sensibilizam com a beleza, o barulho do mar, o cheiro do mar, e outros não, acha barulhento. Tudo porque, na verdade, não estão com corações em condições de mudança. Essa é a questão. Então, alguém que vai à casa espírita, qualquer um ponto de religião, escuta a mensagem e não recepciona, não estão em condições ainda, não estão preparados ainda para tal. Impermeáveis ao bem, disse ele. Ao bom aviso. Continuem inacessíveis. Sim, não são impermeáveis ainda. A mudança é necessária. Não estão em condições ainda. Vai chegar. Tudo muda, mas não estão ainda. Mas este fenômeno, perguntou Hilário, muito, muito curioso, se repete nas igrejas de outras confissões religiosas? Claro. Aula de sim, claro. Qualquer lugar onde se fala, onde se prega a religião, sim, pode acontecer a libertação ou não. A palavra, isso aí, ele vai trazer a importância da palavra. Como a palavra ela é importante no processo educativo das criaturas. E a gente tem que entender, tanto ela serve para o bem como serve para o mal. A palavra mal empregada magoa, fere, etc, etc. A palavra desempenha significativo papel na construção do espírito. Ou seja, aquele que, na verdade, tem a capacidade de passar a mensagem de amor, de paz, de fraternidade, de equilíbrio, de caridade, exerce um papel importantíssimo. Então, as pessoas que têm um trabalho no campo da oratória, que vivencia isso, têm uma capacidade importante de despertar os espíritos. Aí, olha, sermões e conferências de sacerdotes e doutrinadores, todos essa gama de criaturas que têm essa capacidade de orientar, né, em variados setores da fé, não importa qual,
seu pastor, seu palestrante espírita, seu padre, sempre que é inspirado no infinito bem, lastreados no amor, na paz, na fraternidade, etc., guardam o objetivo da elevação moral. Toda a palavra dessas criaturas tem um condão de tocar as almas que estão com o terreno preparado para o plantio da semente do bem, do Evangelho de Jesus. É isso que querendo dizer. Então, a aula meditou um instante e acrescentou: entre os homens, nós encarnados, você está falando isso, entre os homens. Porém, se não é fácil cultivar a vida digna, e, na verdade, encarnar num planeta de expiações e provas como o nosso, não é fácil, porque aqui a escuridão onde é a maioria, o desamor onde é a maioria, o ódio onde é a maioria, a luz, a paz, a fraternidade é em minoria. Então, a gente é muito mais, muito mais procurado pelas entidades do mal, tentando nos dominar do que pelas entidades iluminadas, porque não temos sintonia, né? Quer dizer isso. É muito difícil exercer o bem num planeta como o nosso, pelo estágio, né? É também, é muito difícil também habilitar-se a criatura à morte libertadora. O que é que significa isso? Olha, se eu saio daqui, eu desencarno com o coração cheio de planos no mal, de prática do mal, de sentimento do mal, quando eu morro, eu sou a mesma criatura, gente. Não há milagre. Algumas pessoas que são ideias falaciosas, que algumas pessoas acham que morre e vira santo. Isso é um erro. Você, quando morre, você é a mesma criatura, com diferença pequena, mas muito importante. Você pode até que disfarçar, que é um bom moço, mas lá você não tem como disfarçar. Você aparecerá quem você é. Perispírito é como se fosse um flash. Tá? Tudo que a gente fez está lá, marcado. Mostra. A gente mostra se tem luz ou se tem escuridão. Não dá para enganar no mundo espiritual, fica colocando isso. Então, se você tem aqui a dificuldade de encarnar, quando você desencarna a minha dificuldade, se aparecer a canha, é a mesma pessoa, do lado de lá. Aí eles, olha, comumente, aí ele vai explicar isso que eu estou dizendo. Comumente desencarna-se a alma sem que se lhe desagarrem os pensamentos. Ou seja, os mesmos pensamentos que você tem aqui continuam tendo os mesmos pensamentos. É novelar, é novelar desses pensamentos em situações passadas e coisas da Terra. Ou seja, as fixações. Os males que eu fiz, as coisas negativas que eu fiz, as injustiças que eu cometi, estão lá guardadas nos escaninhos das almas. E esses males feitos, elas reverberam o sentimento de culpa. Essa é a tomada, gente, as fixações, né? As cristalizações do mal feito. É lá a tomada que a entidade que não nos ama, que a gente fez o mal, põe lá exatamente essa tomada, casa direitinho. O sintonia vem e coloca lá naquele sentimento de culpa a tomada, as obsessões acontecem por aí. Então, ele está dizendo isso. Então, quando a gente desencarna, é as mesmas pessoas, com todos o que a gente fez, está lá posto. Exatamente, diz Aulus. Por isso, continua encarcerada, presa nos interesses quase sempre inferiores do mundo. É a rotina de quem efetivamente pratica e vivencia o mal. Está lá, né? Cristalizado, sempre que está lá, não sai. Você fez, está impregnado em você, cristalizada e doente, enfermiça, em paisagens inquietantes, criada por ela mesma. André Luiz mostra isso. Tantos, a Anissete, quando chega com André Luiz lá na Mansão Paz, quem lembra do livro Mensageiros, que vai examinar aquelas criaturas que estão lá no sono profundo, toca na mente e vê lá toda a vida do camarada. O que ele fez, o que ele não fez, está tudo lá. O que fez está lá. Aquele sentimento de culpa está lá martelando. Isso é uma coisa muito séria. Essas cristalizações, essas fixações que fazem com que você continue com o mesmo problema. Saúde, etc, etc. Eu vou explicar isso mais na frente, né? Enfermiça em paisagem inquietantes, criada por ela mesma. Desculpas, né? Remorsos, etc. Daí, continua Aulas, o valor do culto religioso respeitável. Daí a importância do evangelho no lar. Daí a importância da novena, do texto, enfim, não é? A importância de um ato religioso ela é muito grande e praticado, e a importância e a orientação dada pela doutrina espírita ela é mais importante, porque ela estabelece o dia e horário por uma questão muito singela e importante. Porque os espíritos, quanto mais evoluídos eles são, mais tarefas eles têm. E quando a gente estabelece um dia e horário para o nosso evangelho, aquela equipe é destacada para realizar esse evangelho. Nossa casa passa a ser uma espécie de uma enfermaria do mundo espiritual, que não só assiste os encarnados que estão assistindo o evangelho,
mas também assiste às entidades sofredoras que vivem na cercania, são trazidos pelos benfeitores espirituais para ser tratado ali. E por que aquele ambiente é apropriado para que aconteça esse tratamento, essa assistência? Primeiro, porque tem a ambiência criada pela leitura do Evangelho. Você está ali evangelizando quem está encarnado e desencarnado. Você vai ouvir o Evangelho, as explicações do Evangelho. E a ambiência da prece que cria a conexão entre o encarnado e o desencarnado. Com a prece, a gente traz a assistência dos benfeitores espirituais, cria conexão com as entidades mais felizes que nos assistem. Então, o ato religioso, todo ele é muito importante, né? Ele já trouxe essa informação aos mensageiros. E vários falando a importância da oração e do ato religioso, do evangelho lá, por exemplo. Formando ambiente propício, que é a ambientação que eu falei, a ascensão espiritual, porque na hora que você assimila essas informações, ninguém pode vivenciar o que não sabe, gente. E aí precisa para entender o evangelho. Por isso a leitura do evangelho é importante, entender. E com havendo a intuição, contato com a prece dos benfeitores, eles vão nos ajudar a entender aquilo. Olha aí. A gente só pode vivenciar o que a gente entende. Portanto, o evangelho é importante, que é um momento de educação do espírito, com indiscutíveis vantagens, né? Não só essa vantagem para os espíritos encarnados, que estão lá, a pessoa da casa, que elas assistem e vão vindo, tendo assistência dos benfeitores espirituais, com sinceridade e fervor, mas também para os desencarnados, que são trazidos para assistir. Normalmente aqueles que estão já despertando, né? Que são trazidos para ouvir o evangelho, ouvir a explicação, receber a aplicação do passe, da assistência, e muitos deles são socorridos, são levados ali para hospitais espirituais. Então, nossa casa passa a ser uma enfermaria do plano espiritual. Isso a literatura espírita traz tantas informações sobre isso. Que aspiram, olha a informação, Martim para os desencarnados, que quais? Os que aspiram à própria transformação. Aqueles que estão em condições já, que estão sendo tocados, que estão em condições de se renovarem. Aqueles que não estão, vai chegar o momento deles também. Não adianta trazer, que vão até perturbar o ambiente. Por isso, as barreiras vibracionais são importantes na casa espírita, na casa onde foi feito o evangelho, tem as barreiras vibracionais para evitar que a entidade das sombras venham tumultuar aquele ambiente de trabalho. Entende? Aí diz ele, diz Aulo, todos os santuários em seus atos, igreja, templos, não importa qual, centros espíritas, igreja, evangelho, não importa. Todos os santuários em seus atos são repletos de almas necessitadas, que a eles comparecem sem o veículo dentro. Ou seja, a quantidade de espíritos que são levados a esses lugares, as casas espíritas, as igrejas, etc., são muito grandes, está cheio de entidades espirituais. Quais? Aquelas que estão propensas à renovação, à transformação, para ouvir aquele ambiente e ser assistido. Sequiosa de reconforto, de paz, de equilíbrio, de transformação. Aí disse, continua explicando a importância desses locais e a importância daqueles que conduzem esses locais. Olha o que ele diz aqui. Os expositores, que expositores? O palestrante espírita, o doutrinador, o padre, o pastor, não importa. Os expositores, os expositores da boa palavra podem ser, olha que informação interessante, podem ser comparados a técnicos eletricistas. Como assim? Desligando tomadas mentais. Que tomadas são essas, gente? Aquelas tomadas que eu falei, né? Os complexos de culpa, né? Os complexos imensos de culpa, que é onde essa tomada dos obsessores são colocados. Então, a tomadinha colocada. Na hora que essa criatura se renova, se transforma, essa tomada é tirada. Pela palestra edificante colocada pelo expositor, pelo padre, seja lá quem for, se ele desperta aquela tomada é retirada, por quê? Porque a entidade obsessora perdeu a sintonia, é retirada a tomada. Então, olha, os expositores da boa palavra podem ser comparados até eletricistas, desligando tomadas mentais, das cristalizações, né? Das fixações através dos princípios libertadores. Que princípios libertadores são esses, gente? Das reflexões despertadoras que eles ouviram ali, foram tocados. Olha que coisa importante. Tocados. Que distribuem na esfera do pensamento. É a praia da palavra tem uma importância muito grande. Olha a responsabilidade dos palestrantes, olha a responsabilidade dos padres, dos pastores, etc, etc, etc. Né? Muito bem. Sorriu bem-humorado e prosseguiu. Em razão disso, as entidades vampirizantes, ou seja, que estão vampirizando,
operam contra eles. Contra quem, gente? Contra os que estão sendo vampirizados. Como assim? Muitas vezes envolvendo-lhes os ouvidos em fluidos entorpecentes. Olha que informação interessante. Quando, conduzindo estes últimos ao sono. É muito comum ver nas igrejas, na casa espírita, o camarada dormindo lá, não acontece? Dormindo? Pode ser um cansaço, mas pode ser. Mas muitos deles são colocados fluidos entorpecentes por quem? Ou por obsessores que não desejam que a criatura desperte, ou pelos vampiros que não desejam que ela desperte, para não perder a possibilidade de continuar obsidiando e continuar sugando as energias do vampirizado. Olha que coisa interessante, né? Provocado, é um sonho provocado para que eles adiem a renovação. Olha que importante. Observando os irmãos retardados, André Luiz agora trazendo, passando o olho nas entidades infelizes que estavam ali dentro, que era que se acompanhavam ou vampirizavam, ou obsidiavam, foram retirados, mas não eram revoltados, estavam aptos à renovação, porque os revoltados foram embora, fugiram. Muito bem. Observando agora os irmãos retardados que se abeiravam na mesa, e que mesa? Na mesa mediúnica, num quase semicírculo, e é interessante essa informação, entre eles entre os obsidiados, entre os sofredores. Tive a ideia de usar o psicoscópio. Lembra que é que tira a ficha psicoscópio para saber como é que está cada um deles, como é que está psicologicamente, de modo a examiná-los devidamente. Mas aulas, coordenadores, não, não precisa, não é necessário, disse ele. Olha que informação bacana. Bastará uma análise atenta para cada um deles, para a colheita de resultados interessantes, de vez que os nossos amigos sofredores estampam no próprio corpo perispiritual os sofrimentos de que são portadores. Olha que informação importante. Eu já expliquei aqui em outras oportunidades que o perispírito é uma a matéria que é feita do perispírito é muito plástica. Você traz o perispírito e tem a conformação ou a aparência dele conforme a qualidade do sentimento que você tem em seu coração. Se a pessoa que está ali tem sentimentos graves de culpa, graves, remorsos graves do mal que fez, aquilo está lá guardado e vai estar registrado no perispírito. Se ele cometeu um mal, decepou o braço de alguém, se ele cometeu um mal e fez um tal, 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 ele vai trazer lá no perispírito dele essas marcas. Porque não precisa usar o psicoscópio, não. Basta olhar para eles, você vai identificar com fácil no corpo deles o registro disso. Está lá. O perispírito é plástico. As entidades venerandas, o que é que eles têm? Aparência bela, iluminada, extraordinária. Fala mansa, bela. As entidades grosseiras, não. Aparência de animais, animalescas. Porque o que eles têm no coração, né? Animalesca, voz embrutecida, hábitos infelizes. Porque eles refletem o que tem no coração, o que tem na mente deles. É isso que está dizendo quando vão ali. Notei que Aulus não desejava alongar a conversação, disse André Luiz. De certo, preparava-se para colaborar nos trabalhos próximos, e por esse motivo aproveitei os instantes à nossa frente, especificando observações, junto à companhia, aos companheiros menos felizes, que se uniam estritamente uns aos outros, entre angústia e expectação. O que é que ele quer dizer com isso? Poxa, vai começar o trabalho na sala mediúnica. E com certeza a aula vai colaborar. A aula é um espírito de grande envergadura, vai ajudar. E isso, olha, precisa usar o psicoscópio. Olha, observe. Aí, então, diz André Luiz, vou mais hilário, mas dá uma olhada no pessoal, já que a aula nos diz que basta olhar para ele para entender os problemas, pô, não olhar. Porque estava aqueles espíritos infelizes, aqueles que vieram dos obsidiados, dos vapirizados, e angústia e expectação, por quê? Ansiedade, o desconhecido, o desejo de mudança, o desejo de renovação. A ansiedade era muito grande, o sofrimento era muito grande. É natural, né? Pareciam de André Luiz envolvidos num grande nuvem ovalada. Que nuvem é essa, gente? Eles estavam ali próximo. Lembra que nós falamos dos médios na sala mediúnica, cada um tinha um sol, e que tinha entre eles um grande círculo de sol, de luz? Eles eram o contrário. Eram criaturas envolvidas, todos eles em halos de grande dor, de grande sofrimento, escuras, cinzentas, escuras. Também parecia como fosse aquele juntamento de criaturas sofredoras. E o halo não podia ser, não podia ser iluminado, né? Qual nevoeiro cinza escuro, que é exatamente o que exalava do perispírito daquelas criaturas, da aura dele, né? É, né?
espesso e móvel, móvel que estava se movendo, aquele grupo ali junto de energias infelizes, de suas formas de pensamento e por aí vai. Agitado por estranhas formações, que é a aura daquelas criaturas, das angústias deles, etc., que exalavam da mente doentia deles. Reparei, diz André Luiz, o conjunto, notando que alguns deles se mostravam enfermos. E aí é uma coisa interessante. Puxa vida, se você morre com a enfermidade adoece o corpo. Quando você desencarna, em princípio, se você for equilibrado, aquilo não ficou. No corpo espiritual você vai estar bem, se você for equilibrado. Mas se aquela culpa for originária de uma culpa, se aquela doença for originária de uma culpa do remorso grave, você continua com aquela ideia na cabeça e continua doente. Essa é a história. São as cristalizações, são as fixações. Ele queria dizer isso. Olha o que ele diz aqui. Notei que alguns deles, ele começou a examinar, alguns enfermos, doentes, que se estiver, como se estivessem na carne. Puxa, ele morreu daquela doença, por que quando doente? Membros lesados, mutilados, paralisias, ulcerações, feridas diversas, eram perceptíveis a um rápido olhar. Por isso precisava dar um perigoscópio, não. Aquilo eram as exteriorizações dos seus suas culpas. Olha que coisa interessante. Eram as fixações, eram as cristalizações de suas culpas. Olha aí que coisa interessante, né? Foi dizendo. É, era perceptível para olhar. Talvez porque Hilário e eu demorássemos em atenção no exame, cada um deles, na posição de aprendiz, em aula. Para quê, gente? Eles queriam aprender, mas também queriam pegar subsídio para escrever essa obra, para nos trazer informação. Um dos colaboradores espirituais, ou seja, da sala, que tem vários trabalhadores espirituais da reunião, acercou-se de nós e falou: por que ele, esse outro amigo? Porque certamente Aulus estava envolvido em outras tarefas mais importantes. Ele veio em assistência, gentilmente. Aí disse então para Luiz Alves: olha, nossos irmãos sofredores trazem consigo, olha a informação importante, trazem o quê? Da vida, da vida, e hoje estão encarnados, desencarnados, mas trazem, em dúvida, individualmente, cada um tem as suas, o estigma dos erros deliberados a que se entregaram. Então, se eles cometeram erros graves, ficaram complexos de culpa, etc, 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 isso está escrito no seu perispírito. Está lá impregnado. As culpas, o mal que fez, aquela história está impregnada no perispírito dele. Né? A doença, disse ele, o benfeitor dizendo André Luiz, a doença que eles trazem, que estão doentes hoje em espírito, que não era mais para estar, porque desencarnou, por isso maculou o corpo. A doença como resultante de desequilíbrio moral, as culpas, sobrevive no perispírito, tá vendo? Como desequilíbrio moral. Você fez algo muito grave com alguém, algo muito sério, e ficou seu complexo de culpa imenso, que está impregnado. Você não consegue desvencilhar daquilo. Enquanto você desvencilhar daquilo, você não vai modificar assim. Né? Lembra dos ovoides lá, antigamente, os complexos de culpa terrível, que o cara perdeu a forma do espírito, tá? Viu lá em libertação isso. É isso. Porque o perispírito é plástico, é uma matéria que é amoldável. Então, aquele complexo de culpa está lá e traz lesões graves no perispírito. Olha o que ele diz aqui. A doença como resultante daquele moral sobrevive no perispírito. Você sobrevive após a morte, significa isso, no corpo perispiritual, que é o envoltório do espírito. Alimentada por quê, gente? Alimentada pelos pensamentos e que a geraram do mal que fez a alguém. Olha aí, esse complexo. Quando esses pensamentos persistem após a morte do corpo físico, tá lá as lesões. São resultantes, são as consequências dos atos que foi feito no passado. Lembra a história do cérebro triuno, do porão, aquele porão onde fica exatamente as culpas? Que reflete, que está para ser modificado, é isso. Precisa ser trabalhado aquilo. Para que ele se cure desse processo todo, é preciso todo um trabalho. Nós já vimos lá atrás, história do cérebro triunfo, lá atrás. Né? Mas a reencarnação é fundamental para isso, né? Mas também é trabalhar no mundo espiritual. Aí então, a Hilário perguntou, mas adquirir melhoras positivas em reuniões de intercâmbio? Qual é a pergunta dele? Numa sala mediúnica, eles podem ser ajudados? Através do trabalho do doutrinador, das orientações, ou de uma incorporação através do médium? Pergunta é essa. Ou seja, é possível despertar, renovar-se? Pergunta é essa. Então, disse o Benfeito, claro, meu amigo, sim. Assimilam ideias novas. Por isso estão aqui. Se quisessem revoltar, iam embora. Assimilam ideias novas, despertam, portanto,
com que passam a trabalhar essas ideias chegam não instalar de dedo, não acontece assim. É um processo. O despertar é um processo. Ideias novas que passam a trabalhar, ainda que vagarosamente, que o processo de mudança é lento, é complexo, melhorando a visão interior, interior, entendendo que aquilo está lá foi fruto dos seus atos para se renovar, é a história da reforma ímpar, que é fundamental, né? Melhorando a visão interior e estruturando assim novos destinos. Ou seja, eles sabem que não há o caminho da autoiluminação sem a realização do bem, sem a realização do perdão ao próximo e o auto-perdão. E vão se trabalhando. Lembra-se quando André Luiz chegou, depois de 8 anos no umbral, estava lá todo arrebentado. Lembra? Os exemplos são múltiplos, vai se trabalhando devagarinho, vai se renovando, entendendo aquilo foi função dos procedimentos do passado, e vai se entendendo e vai se renovando. É a história da reforma íntima, o trabalho interior, a renovação, vai se transformando. Tudo que Deus cria se renova. Somos filhos de Deus, afinal de contas, de Jesus. Né? A porção de Deus está dentro de nós. Vamos alimentá-la, esquecer o mal, perdoar e auto-perdoar, e vamos construir o bem, trabalhar no campo do bem. Então, assim, ó, a renovação mental, a reforma íntima, a transformação, é a renovação da vida. Claro, se você se renova, as possibilidades se abrem. Tudo, você tem todas as possibilidades, ninguém é eternamente infeliz, não, nós somos criados para ser felizes. Entretanto, a metodologia do pai é a metodologia da meritocracia. Renove-se, trabalhe, faça o bem, pratique a caridade, o amor, a fraternidade, a benevolência, a advência, o perdão, que gradativamente você vai se renovando. Vai conquistando a sintonia dos benfeitores, que sintonia com eles e aprendendo com eles, vai se renovando gradativamente. É um processo de renovação. É a renovação da vida. Disse ele. Meditei na ilusão, disse André Luiz. Eu meditei na ilusão que nós, encarnados, a maioria tem dos que se julgam na morte livre para sair da alma. Não, as pessoas que acham, morreu, tá tudo tranquilo, acabou tudo, tá tudo fechou para balanço, não tem consequência, ou vai para o céu ou para o inferno. Não funciona assim. Eles, não. Eu pensei nessa ilusão, Sandra. Eu pensei nessa ilusão. E como essa ilusão é danosa, esses dogmas trazidos um tempo atrás pela Igreja Católica, que tanto faz mal, a história do céu e do inferno. Não, uma ideia equivocada. Todos somos filhos de Deus, ninguém vive eternamente no inferno ou no céu. Quem está no céu é que tem muitas tarefas para trabalhar para o favor dos que menos têm, dos sofredores. Essa é uma ideia profundamente equivocada, né? Com lugar determinado de alegria ou padecimento eterno. Isso não existe. Como faz mal esse sentimento, esse pensamento equivocado. Quãos raros na terra de São Luís se capacitam, se preparam, se capacitam de que trazemos conosco, quando desencarnamos, os sinais de nossos pensamentos, a bagagem, boa ou má, nossos pensamentos, de nossas atividades, de nossas obras. E o túmulo nada mais nada mais faz que um banho revelador das imagens. Eu achei isso extraordinário, gente. O túmulo nada mais é do que um banho revelador das imagens. Que imagem, gente? As imagens estavam escondidas lá, não estavam escondidas no nosso coração? Eu passava a imagem de um rapaz bom e tal, fazia um monte de coisa lá que ninguém via. Aqui não esconde nada. Essas imagens são reveladas. Eu trago do meu perispírito todo o bem e o mal que eu fiz. Isso está posto, ninguém esconde nada. Ao se apresenta o mundo espiritual, as virtudes ou os males que você fez. É como se fossem os flashes da fotografia. Revela tudo, o filme, você é isso, acabou. Ninguém esconde nada. Olha que interessante. Então, o túmulo é nada mais faz que um banho revelador das imagens. Que o quê? Que escondemos no mundo. Aqui ninguém esconde nada. Sob as vestes da carne. Olha que informação extraordinariamente importante. Diz ele, continua dizendo, a consciência, a mente. A consciência é um núcleo de força. Núcleo. É aquele ímã, núcleo de forças, em torno da consciência, gravitam os bens ou os males por ela mesma. Praticado. Já tá tudo pululando, girando. Nada se perde. Está lá. O bem ou o mal que você fez está tudo lá. Tivemos a felicidade de ter mais o bem do que o mal, já é um grande, grande ganho. Quando eu dizendo, e ali onde? Na casa espírita, naquele momento estávamos defrontados por vasta fileira de almas sofredoras nos purgatórios diferenciados que lhes eram característicos. Ou seja, era a colheita. Estão purgando o mal que fizeram.
Então, de contas, só está nos purgatórios, que são os umbrais, quem tem sintonia, quem tem o que purgar. Quem não tem, passa direto, tem acende e acesso ao mundo mais felizes. Essa é a história. Então, cada um está purgando os males que fez. É a colheita, não tenha dúvida, né? Aí, então, diz André Luiz. Beiramos, que é beirando quem? Ele e Hilário, né? Que estão lá juntos, os dois. A beiramos de triste companheiro, de macilenta expressão fisionômica. Hilário, Hilário. No impulso de todo mundo, ele perguntou-lhe, amigo, como te chamas? Ele disse, eu? Disse ele, ficou meio tartamudeado, você ficou meio assim, é, é, meio tentando disfarçar, e disse ele, olha, é um esforço imenso, imenso, ele, para se lembrar o nome, inutilmente para se recordar de alguma coisa, e juntou. Amigo, respondendo ele, eu não tenho nome. Mas como assim? Impossível, disse Hilário, como você não tem nome? Disse ele, dominado de espanto. Todos temos um nome, disse Hilário. Eu esqueci de tudo, não lembro, nem meu nome eu não me lembro. Imagina que drama, comentou infeliz, desoladamente. Aí disse, é um caso, André Luiz, é um caso de amnésia em estudar. Esclareceu completamente aqui. É um caso, lembra que tem alguém da equipe espiritual que estava orientando eles, porque lá a aula estava ocupada? Só, isso é um caso importante de se estudar, dessa amnésia dele, né? Aclarou tal. Esse é um fenômeno natural? Perguntou Hilário, perplexo, né? Com seu campo, que não lembra nem o nome dele. Mas, sim, pode ser, disse ele. Estou ainda meio ruim da tosse. Perplexo. Sim, pode ser natural, em razão de algum desequilíbrio trazido da Terra. Olha as fixações, gente, as cristalizações. Olha aí. Ele cristalizou. Isso pode ser natural, de um mal grave que ele fez a alguém e cristalizou aquilo. E o esquecimento pode ser uma consequência do mal que fez, mas também pode ter outra causa. É possível que o nosso amigo esteja sendo vítima de vigorosa sugestão pós-hipnótica. Estão lembrados lá, gente, de libertação? E o processo das entidades infelizes, de juízes, e usavam tipo um psicoscópio para descobrir as falhas e ter uma ficha psicoscópica dos sofredores para através de um processo imenso de fixação, de hipnose, colocar aquelas pessoas, subjugar, e colocar aquelas pessoas totalmente dominadas por eles, transformar, inclusive, o perispírito de uma criatura em um animal, como da loba, etc, etc. Vocês devem lembrar disso. Só é o capítulo 5 de Libertação que vocês vão saber do que eu estou falando. Isso pode ser uma sugestão pós-hipnótica, esse espírito pode ser sido hipnotizado para ser utilizado pelas entidades das sombras, como sendo, não lembrar de nada e ser como um objeto, que vai um autômato, que não tem mais a liberdade de decidir o que fazer ou não, para ser utilizado. É possível que seja isso. Pode ser consequência do mal que ele fez lá da Terra. Ou pode ser também um processo pós-hipnótico, de ter sido transformado numa espécie de autômato para ser joguete das entidades das sombras, partindo de algum perseguidor, de algum obsessor de grande poder sobre os seus recursos mnemônicos, sobre sua memorização. Isso aí é possível ser uma coisa ou ser outra. Encontra-se ainda, disse o benfeitor, profundamente imantado as sensações físicas e a vida cerebral nele ainda é uma cópia das linhas sensoriais que deixou da Terra. Isso ele traz aqui os defeitos que trouxe desde quando veio para cá, com graves problemas, cristalizou, fixou uma série de informações. Assim considerando, disse ele, é provável esteja submetido ao império das vontades estranhas e menos dignas, às quais se teria associado o mundo. Ou seja, é muito provável que ele, na verdade, seja associado a um grupo de criaturas criminosas e esteja ali a serviço disso, desencarnado, mesmo sem saber. Fez esse processo de hipnose e ele pode ser um instrumento dessas forças infelizes. É uma possibilidade. Céus, disse Hilário impressionado. É possível semelhante situação depois da morte? Aí o benfeitor disse, mas como não, meu amigo? Meu amigo, a morte é a continuação da vida, é só a continuação. Você continua sendo a mesma criatura que você era antes. Aqui, a diferença é que se mostra quem efetivamente você é. A morte é a continuação da vida. E na vida, disse ele, que é eterna, vida eterna, possuímos o que buscamos. Olha aí. Você, como diz Jesus, a gente colhe o que planta. Não é assim? Não é possível colher o que não plantou. Hoje ele está colhendo o que plantou. É exatamente isso. Atento aos nossos estudos na unidade, perguntei. O objetivo é perguntar para estar esclarecimento para o livro. Perguntou então André Luiz.
Mas se o amigo desmemoriado, for conduzido a um aparelho mediúnico, a incorporação, manifestar-se-á ele acaso assim, ignorando a identidade que lhe é própria, a entidade espiritual perfeitamente. E precisará de tratamento carinhoso, como qualquer alienado mental comum. Ou seja, como na verdade o alienado mental lá na Terra que se interna e precisa de um tratamento longo, aqui também precisa, é a mesma ideia. Continua uma mente doente, precisa de tratamento longo. E ele, se for incorporado, ele vai se apresentar e vai saber dizer se quer o nome. Olha aí, porque ninguém se modifica porque morreu, exprimindo-se por algum médium que lhe dê guarida, será para qualquer doutrinador, que é um doutrinador, o médium que entrevista a entidade que está incorporada, né? Terrestre, o mesmo enigma que estamos presenciando aqui. Poxa, por que esse camarada está sem saber o nome, né? Nesse momento, renteou conosco uma entidade de deplorável aspecto. Um outro. E o interessante da didática de André Luiz, ela é extraordinária por isso. Ó, ele quer mostrar ali trazendo esse exemplo, e um outro agora, o perfil das criaturas que estavam ali. Mostrando claramente que as doenças que a gente apresenta lá são fruto do mal que a gente fez aqui, que está cristalizado. As culpas. Olha aí, interessante. Viu esse desmemorizado? E vai mostrar um outro agora, mostrando como, na verdade, as doenças que temos de lá são fruto das culpas dos males que fizemos aqui. Olha, interessante. Essa é uma muito interessante. Um homem esguio, ele pensou, quem era esse outro? Esguio e triste, exibindo um braço direito paralítico e ressecado. Ou seja, tinha um braço seco, paralítico e seco. Muito bem. Vai agora fazer informações para esse camarada. Atendendo-nos ao olhar dessa criatura infeliz, interrogativo, o companheiro com quem não mais dispõe de. Que companheiro está falando, gente? Aquele amigo espiritual que está ajudando e orientando, mas o culpado saiu. O companheiro, como que quem não mais dispunha de tempo para o comentário fraterno, de ajudar, que lembra, Aulo está ajudando lá no trabalho. E ele ajudou, deu algumas orientações. É o comentário fraterno, apenas disse, o governo daquela situação, faça uma escutação. Ou seja, penetre na mente dele que você vai entender por que ele está assim. Você vai exatamente confirmar aquilo que eu disse, que o que está aqui, essa doença, é consequência da cristalização, da fixação que ele tem na mente. Muito bem. Repare por si mesmo, orientou o benfeitor. Acerquei-me de Sandé Luiz, do amigo sofredor. Toquei-lhe a fronte para ter acesso às memórias, às imagens, né? De leve. E registrei-lhe a angústia. Ou seja, André Luiz começou a ver o filme passando na mente daquela criatura, tudo registrado, no descaninho da alma, não sai nada, né? Foro musculoso e estivador, como trabalhador do cais, alcoólatra, inveterado, viciado em álcool. Certa feita, de volta para casa, esbofeteou o pai, a face materna. Olha que absurdo. Por quê? Porque o paizinho dele reclamou de que ele só vivia embriagado, aquela situação, aquele procedimento, ele esbofeteou o pai. Brutalidade. Incapaz de revidar, o velhinho, né, o paizinho dele, cuspindo-lhe sangue, ficou baixando machucado com o murro desferido pelo filho, praguejou, desapiedado. Infame, o teu braço cruel será transformado em galho seco. Olha que coisa. Maldito seja, disse o pai, ouvindo tais palavras, que se fizeram seguidas por terrível jato de força hipnotizante, enviada, quando se emite isso, tem um papel, né? O mísero, o embriagado, o agressor, o filho, tornou a via pública, sugestionado, viu aquilo do pai, viu aquilo que tocou profundamente ele, sugestionado pela maldição recebida, e foi encher a cara, beber para esquecer aquilo. Continuou bebendo, está embriagado, bebendo para esquecer. Cambaleante, embriagado, quando voltava de novo para casa, foi vitimado num desastre de bonde, no qual veio a perder um braço. Vê só, ele houve a praga do pai que transformasse em galho seco. Em seguida, ele voltou a beber e tal, pode esquecer, e teve um acidente, perdeu o braço. Sobreviveu por alguns anos, coagulando essa fixação, ou seja, coagulando ou cristalizando essa ideia dessa praga do pai. Contudo, no próprio pensamento, a ideia de que a expressão paternal tivera a força de uma ordem vingativa a se lhe implantar no fundo da alma, o remorso, né? E por isso, ao desencarnar, recupera o membro dante mutilado, porque quando você desencarna, o seu membro se volta, em princípio. Mas como é que voltou? A pender-lhe, quer dizer, não voltou o braço normal, a pender-lhe,
ressecado como se fosse um galho de árvore, um braço seco, como na verdade, para que botou na cabeça aquilo, cristalizou e tudo bem. Ele desencarnou, o braço voltou, está seco. Inerte, paralítico, o corpo do corpo espiritual. Ou seja, ele, na verdade, o braço voltou, mas ressecado, inerte, paralítico, tal, mutilado lá, como o pai estabeleceu, que fosse um galho seco. Esse braço cruel estará se transformando em um galho seco. Ele botou essa cabeça, cristalizou isso, fixou. Por isso que ele diz lá atrás, as doenças que estão postas lá daquelas criaturas é fruto dos procederes do passado, cristalizados, sob de culpa dos remorsos. Né? Remorso. Enquanto refletia, André Luiz refletia sobre esse assunto, Aulus volta, aproximando de nós e percebendo o quanto se passava, informou. É um caso de reajuste difícil. Ah, é, né? Reclamando tempo e tolerância. Há necessidade de uma reforma a longo prazo, de transformação, e transformação não é um estalar de dedo, é um processo de perdão ao Pai, de auto-perdão, de renovação íntima, de transformação, etc., etc., na prática do bem, etc., para você gradativamente ir retomando o caminho. E, gente, quando Deus nos cria, deseja a felicidade, é o que Deus deseja a cada um de nós. Nos cria simples, ignorantes, mostra o caminho. Nos mostra o caminho iluminado para a felicidade. É como se fosse uma estrada asfaltada, iluminada, maravilhosa. Olha, eu fiz. Se seguir aqui, certamente você chegará ao ponto seguro, chegará ao seu objetivo, a felicidade. E quais são essas linhas, essas luminosidades, essa estrada segura? É o evangelho que Jesus foi o portador. Trazer, siga isso aqui. Entretanto, o que é que fazemos nós? Fazemos um vídeo de mercador, preferimos os atalhos, cometer os atalhos, que não tem iluminação, que a gente pode cair nos abismos, que pode ser atacado pelas feras. E normalmente a gente age assim. Vamos chegar um dia? Vamos, mas vamos, na verdade, a sofrer as correções, os corretivos, para poder retomar para a estrada de novo. É assim que funciona. Deus é Pai, misericordioso e bom e deseja nossa felicidade, mas não nos obriga, nós temos o livre-arbítrio. Tomamos o caminho que queremos. Deus nos obriga. Mas mesmo diante dos gravíssimos erros que cometemos, Deus é Pai e encaminha sempre um benfeitor em seu nome, um membro da família universal que somos todos nós, que pega a nossa mão, nos levanta do charco, da lama, nos coloca no caminho. Basta ver a situação de André Luiz, 8 anos no umbral, é tomado, educou, se transformou-se, renovou-se esse benfeitor extraordinário que nos manda lições de morredoras hoje. Muito bem. Concluindo dizer, e afagando os ombros, quem? Aulus, afagando os ombros do paralítico, do sofredor, da criatura, e disse, olha, nosso amigo, traz a mente subjugada pelo remorso. Né? Remorso de quê? De ter agredido o pai, de ter sido grosseiro, de ter sido, né, infeliz. E aquela reprimenda do pai, aquela praga dada, foi em função da inconsequência. Mas tem coragem de agredir um pai? Porque o pai reclama de um procedimento errado? Né? O nosso amigo tardiamente subjugado é o remorso, ou seja, o remorso do mal que fez no passado, cristalizado, fixado, acarretou aquilo. Porque lembra o que eu estou dizendo? Lembra que eu falei antes? O perispírito é uma matéria plástica e os complexos de culpa e de remorso, elas transformam o perispírito, né? Com que ambientou, cristalizou nele mesmo a maldição recebida. Ele acredita e colocou aquilo, pronto. Enquanto ele não se auto-perdoar, não perdoar o pai, não se transformar, não se reformar, então ele não vai modificar-se. Exige, disse Aulo, muito carinho para refazer isso. É um processo complexo e a longo prazo. Sem despreocupar-me, disse ele, do tema que nos prendia a atenção de Sandra Luiz, perguntei, escuta, mas esse companheiro, utilizando-se aí a informação para a gente entender que o tempo todo ele puxa de novo informação, voltando para a mediunidade. Mas escuta, Aulos, se esse camarada utilizasse a organação mediúnica, transmitirá ao receptor, ou seja, o médium, as sensações de que se acha investido, ou seja, terá a sensação do braço seco, o complexo de culpa, a culpa imensa, né? Traz elucidou, refletirá no instrumento passivo, no médium, tudo isso. E aí a gente entende, quem já participou um dia de uma sala mediúnica vai ver como o papel do médium é doloroso e difícil.
Se o espírito morreu tuberculoso, ele sente as mesmas doenças, o tossido, tuberculoso. Se sente morrer de um câncer, ele sente as mesmas dores. É uma tarefa muito, muito, muito difícil, muito dolorosa. O médium tem que ter muito equilíbrio. Se não tiver equilíbrio, estude, etc., o sofrimento é grande e pode, inclusive, resvalar para o processo obsessivo. Por isso que mediunidade não é uma coisa singela, é algo muito difícil, precisa de muito estudo, muita disciplina, muito amor e muita reforma, muito reforma moral, né? Muito bem, continuo dizendo aqui. Sorriu assim, tarará, né? Impressão, a impressão de que possui, já, sim, passiva, as impressões de que possui nos processos de imanização, que é do espírito no corpo do encarnado, em que se baseia o serviço de intercâmbio. Sorriu bondoso e acrescentou Aulos. No entanto, não nos percamos em uns casos particulares. Disse ele, olha, isso aqui são casos. Foi visto e foi importante para o livro que trouxe aqui um perfil com duas criaturas que estão ali na sala, para entender mais ou menos que as doenças que estão ali são fruto das males que fizemos no passado. Mas vamos olhar de uma forma mais disse ele, vamos olhar de forma mais geral, disse ele, nos casos particulares. Cada entidade menos equilibrada de quantas se reúnem aqui. E quem são, gente? Aquelas criaturas que acompanharam os encarnados à casa espírita, quer sejam vampiros, quer sejam obsessores, e aqueles que estão propensos à mudança, porque aqueles que não estão próximos fugiram, foram embora. Tá claro isso, entender, né? Aí, seguinte, cada entidade menos equilibrada de quantas se acham aqui hoje traz consigo inquietantes experiências. Isso é material político. Vamos analisar vários, como esse aqui, mostrando que são consequências de seus procederes do passado e acolhida. Observemos de plano mais alto as providências que são tomadas pela espiritualidade. Convidou André Luiz Hilário para ir lá para a coordenação do trabalho, para vocês terem uma compreensão de como essa assistência se dá, que vai começar efetivamente o trabalho, então, da sala mediúnica. Até agora, só mostrando os bastidores. Dizer, e conduziu-me à cabeceira da mesa, onde estava quem? O coordenador, o doutrinador, Raul Silva, né? Onde o nosso amigo Raul Silva ia começar o serviço de oração. Que nós sabemos que todo o trabalho da sala mediúnica, todo o trabalho da casa espírita começa com oração, para criar a ambiência, que é fundamental. E aí, o trabalho vai começar efetivamente do trabalho da mediunidade na sala, trabalho de assistência. Volto a dizer, são assistidos entidades encarnadas, mas a grande esmagadora da maioria da assistência nas casas espíritas são entidades sofredoras que vão lá em busca de socorro, de assistência, lá, e os benfeitores espirituais, como emissários de Deus, estão lá para abraçá-los e dar toda a assistência possível. Então, meus amados irmãos, são essas considerações desse capítulo 4 que eu acho muito importante. Aliás, toda a obra é muito importante. E estamos abertos aqui a perguntas, aquelas que soubermos, será um prazer respondê-los. E de antemão agradecer demais a presença de vocês, a companhia de vocês, para reflexionarmos juntos. Volto a dizer, a mediunidade uma matéria muito complexa, que tem muitos ângulos de observação. Tem alguns livros aqui, fico surpreso, cada um que eu leio, de novo, traz informações mais importantes, né? Então, é uma matéria muito importante. Então, fique com Deus, tenha uma semana de muita paz e na próxima quarta nos encontraremos de novo, se Deus nos permitir. Fique com Deus. Boa noite a todos.